E aí, pessoal, olha eu aqui de novo, vou fazer mais um videozinho, né, sobre esse episódio 6 da terceira temporada, porque eu quero falar de uma teoria que eu venho pensando há algum tempo e meio que agora, assim, as coisas me parecem, assim, caminhar. Como os personagens, eles são mais ou menos repetindo a história de outros, e por isso muita gente fica pensando que a Heloise seria a Tabitha, mas a questão não é nem tanto essa, na verdade. Os personagens, eles vão fazendo os mesmos papéis, mas eles não são exatamente a mesma pessoa. E nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre uma possibilidade de uma teoria que talvez faça algum sentido para a gente entender essa questão, né, da recorrência desses personagens. Vocês lembram que a gente tem 7 crianças ali, os Angikui, que ficam pedindo ajuda para Tabitha. Eu estava pensando e mapeando quais são os personagens que são especiais nessa série e eu cheguei justamente a 7 personagens. E depois, né, olhando esse episódio também cheguei à conclusão de mais 3 personagens que também são especiais e que a gente pode fazer uma parte assim dessa teoria. E vocês viram nesse episódio, né, que a Tabitha conversando com o Jade lembrou que ela chegava a sonhar quando era criança com aquele local ali. E apareceu, né, as 3 pedras onde tinham alguns sacrifícios que ficam naquela outra vila. E aí eu comecei a tentar pensar assim, quem são os personagens que fariam o papel desse sacrifício nessa temporada, nesse ciclo de vida deles. E quem fez o papel, né, desses personagens, daquelas crianças nos outros ciclos. Então eu cheguei a diversas conclusões assim. Nesses 3 aqui, eu vou ser bem direto com vocês, que a Julie, o Randall e a namorada da Christie seriam aqueles 3 do sacrifício. Por quê? Nesse ciclo aqui a gente viu que elas foram lá para aquela questão do Martin e eles estão alucinando. Até hoje eles estão pirados em relação a isso. Então isso pode ser que precisa, né, repetir o ciclo com 3 pessoas sendo sacrificadas aí para libertar aquela bailarina, aquele monstro do Martin lá. Nesse sentido, então, se a gente imaginar que são 7 crianças, né, aquelas de branco, a gente pode imaginar que nesse ciclo aqui também alguns personagens poderiam representar aquelas crianças. E aí eu comecei a ver quais são os personagens que tinham alguma coisa em comum e levei em conta quais são os personagens que têm a alucinação. E aí a gente chega ao número 7. E isso é bem importante, né? Porque são 7 Petras e a velhinha lá falou também, né, que tinha 7 filhos. Quais são os personagens que têm alucinação? O Boyd, o tempo todo fazendo algum tipo de alucinação. A Tabitha também, cada vez mais recorrente. O Jade, que nesse ciclo aqui está fazendo bastante, provavelmente ele seja o personagem que mais tem alucinação. E a gente pode lembrar do Christopher na versão anterior, né, no ciclo anterior. A gente tem o Eugene também, que tem as alucinações direto, né, o tempo todo. Obviamente que a principal que teve alucinação desde o início foi a Sarah. E a gente ainda poderia falar, né, para completar esses 7 aqui, o Jim e o Ethan, né, que acabam recebendo aquelas ligações dos telefones que não funcionam. Então eu estou imaginando essa parte do telefone como sendo uma alucinação deles ali, em que estão ouvindo ou coisa, que estão conversando, já que sabe-se que, né, que o telefone ele não funciona, que não tem como ligar para outro. E aí a gente fecha 7 pessoas, seriam 7 pessoas para o sacrifício, para soltar alguma criatura no mundo. E aí a gente teria ainda para fechar esse raciocínio, né, o guri de branco, que seria representado pelo Victor nesse ciclo aqui. E aí meio que fecha ali aquela questão dos números de 7 de um lado, são 3 pedras do outro, que poderiam representar, né, essa questão do ciclo sendo repetido. E aí para quebrar o ciclo, para que eles consigam sair, provavelmente precisaria desses 7 fazerem alguma coisa ao mesmo tempo, se unindo. E aí a questão vai ser descobrir deles ali como é que o Eugene vai confessar que ele está tendo alucinações também. Ele já falou para a velhinha, né, mas a velhinha não falou para ninguém. Dessa forma a gente precisaria dos 7 personagens aqui, mais dos outros 3 para quebrar completamente esse ciclo. E aí provavelmente isso deve ter alguma relação com a história que vai ser contada pelo Jasper ali nos 2 episódios finais. Eu creio que precisa, né, desses 7 personagens e mais esses 3 separados aí para tentar desfazer o ritual que aconteceu há muito, muito tempo atrás. Vocês sabem, né, que algumas cenas, assim, rapidinhas, quando o Jade está tendo algum tipo de alucinação, que apareceu um personagem
parecido com o Boyd lá da Guerra Civil. Apareceu um também que o pessoal achava que era o próprio Jade ali, aquele que tomou o sangue na caveira. Então essa coisa tem a ver com os ciclos que vai se repetindo ali. E dessa forma a gente já encontrou os 7 personagens que representam aquelas 7 crianças Angikui e mais os 3 do outro local ali onde teria os sacrifícios também. E aí o que você acha dessa questão de repetir a história dos personagens? Da Miranda fazer o papel da Tabitha, da Heloise está sumida ainda, a gente não sabe qual é a relação que ela tem com essa história, mas a gente poderia ainda ligar, né, com o filho da Tabitha que não apareceu também. Então a gente tem crianças aí desaparecidas, digamos assim, que não aparecem na história, mas que têm um papel importante de ligação, de repetição, para que a gente consiga entender. Eu creio que tem muito a ver com isso, né, da questão desses números novos que estão aparecendo aí com Jade, com essas 7 crianças aí, ter a ver com esses 7 personagens principais, e acaba que eles foram os que conduziram a história. Se vocês pensarem bem, desde o início, né, são eles que estão contando a história, são eles que estão tentando resolver o enigma desde o início. São as pessoas que têm um contato assim um pouco diferente com aquele local ali. E vocês, escrevam aqui suas teorias, o que vocês acham que vai acontecer no final dessa temporada. Com certeza a gente vai ter as respostas ali pelo Jasper, né? No mínimo isso. E aí vamos ver como é que eles vão fazer para fugir daquele local. Um abraço e até o próximo vídeo.